Vini Júnior não ganhou a bola de ouro, mas foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best da FIFA. Mas se dependesse dos técnicos sul-americanos, não seria bem assim. Já os países africanos votaram em massa no craque e valorizaram o bom futebol. Que será que pegou, hein? Vamos falar sobre isso com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Doutor Bruno, esse caso do Vini Júnior é para ficar indignado mesmo, sabe? É, Só injustiça com ele. exato. Mas eu quero dizer que assim, a gente tem uma história boa hoje para falar. E eu acho que isso que é legal, assim, para o pessoal entender, né? Às vezes o pessoal questiona, nossa, o Meteoro falando de futebol. É claro, o Meteoro faz parte da nossa vida social e a sociedade tem o futebol, como, no Brasil principalmente, né? Como uma paixão nacional e como também um meio das pessoas buscarem a sua dignidade, no sentido de ganhar um emprego, fazendo sucesso. É um sonho do brasileiro ser um jogador de futebol e ser valorizado pela torcida, né? E o que a gente tem aqui hoje Mas faz parte da nossa cultura e da nossa economia, é isso, né? Exatamente, exatamente. E o que acontece? A gente tem uma história bonita para falar, né? Que é a do Vini Júnior. Se a gente for pegar, daqui a pouco a gente pega a matéria, mas se a gente for reparar, quem apoiou o Vini foram todos aqueles que entendem de futebol. O capitão de cada time, os jornalistas e os técnicos. Todos esses votaram em Vini Júnior. Ele ganhou. O microfone. Opa, voltou? Voltou? Então, ele ganhou a maior pontuação em todos esses pontos. E tem um probleminha. Na América do Sul, ele não foi valorizado. E isso já tem um pouquinho daquele preconceito dos nossos amigos latinos, de alguma forma, de chamar, às vezes, de formas racistas, né, os nossos jogadores. A gente tem esse problema. E a gente também tem na Europa uma proteção, né, dizendo que a elite do futebol é a Europa, então, tipo, europeu vota em europeu. Então a gente tem esses problemas. Mas o que a gente tem de bom é o quê? Todos, ou a maioria dos times africanos, votaram em Vini Júnior. Isso só mostra o quanto, não só o bom futebol do Vini, mas também o quanto ele, como ser humano, é respeitado. E eu acho que é a partir desse respeito e essa valorização que foi dada a ele nesse momento que a gente tem que começar a entender o que nós somos como país. E aí eu quero pegar a matéria para a gente falar sobre esse tema, mas também pegando um pouquinho da fala do Vini Júnior. Tá lá, matéria do UOL. Vini Júnior foi excluído por técnicos rivais, mas acumulou votos na África. Matéria por André Martins e Renan Liscay. Diz lá, Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best na FIFA na terça-feira, dia 17, mas se dependesse dos técnicos dos países sul-americanos, excluindo o Dorival, do Brasil, não seria bem assim. O atacante do Real Madrid foi citado por apenas 3 dos outros 9 treinadores das seleções sul-americanas. Destes, apenas Oscar Villegas, da Bolívia, colocou o brasileiro como o melhor jogador do mundo. Fernando Batista, da Venezuela, e Nestor Lorenzo, da Colômbia, foram os outros dois que colocaram Vini Júnior no top 3. Eles deixaram o brasileiro na segunda e terceira colocação, respectivamente. O atacante do Real Madrid teve uma forcinha de Dorival Júnior. O técnico da seleção brasileira colocou o camisa 7 como o melhor jogador do mundo. Né? Aí tem mais ou menos, a gente pode passar isso, mas é a votação dos técnicos, e aí uma quase unanimidade entre os africanos, vai mostrar a parte deles, né? Como quem votou nele, né? E aí. E você quer um pouquinho mais pra frente. Voto dos africanos e tudo mais. E a gente vai ter uma fala aí. Destrinchando. Você quer a fala do Vini Júnior. Não tem fala. Não, pode pegar nessa parte. Destrinchando os votos. Vamos lá. Vini Júnior recebeu 48 pontos totais, enquanto o espanhol Rodri me bateu, como é que fala? Rodri
Ficou em segundo com 43. O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, fechou o pódio com 37. O somatório foi feito a partir de votos de 4 grupos diferentes: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas selecionados e fãs registrados no site da entidade. Os agrupamentos tiveram o mesmo peso na votação, cada um com 25%, e elegeram seus top 3. O primeiro colocado recebeu 5 pontos, o segundo 3 e o terceiro 1. Venceu quem teve mais no combinado final. Vini Júnior... É isso? Até aí, bom, Ana, na verdade vai estar na outra matéria da ESPN, mas eu vou aproveitar então e falar um pouco sobre isso, né? Então vocês vejam que é uma votação mais democrática, que dá uma pontuação equitativa entre jornalista, técnico e capitão de cada time, e ele foi uma unanimidade, ou seja, em todos os setores ele foi considerado o melhor, o que só mostra que aquela bola de ouro é uma outra questão. Nessa matéria da ESPN, que eu não sei se você vai conseguir abrir aí, mas de toda forma, o que ele é? Vamos ver, se tem uma parte aí que fala dele, vamos ver onde é que tá a... Isso que é a fala do Vini Júnior aqui. Tá, aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me ajuda. Vamos lá. Aí. Como funciona a votação? Não. Acabou a matéria. Aquela parte outra coisa. Pega só essa parte inicial da matéria, Ana. Aí. Vamos lá. A eleição de Vinícius Júnior como melhor jogador do mundo parece para muitos algo muito claro, ainda que não seja unanimidade. Mas essa não foi a realidade dos votos de todos os continentes no Prêmio The Best, organizado pela FIFA, e que colocou o atacante do Real Madrid no topo do planeta. Após a vitória do brasileiro, o primeiro jogador do país a ser melhor do mundo desde Kaká, em 2007, o ESPN.com.br levantou todos os votos contabilizados pela FIFA e os separou por continente. O resultado chama atenção. Principal personagem da luta contra o racismo no futebol mundial, muito bom eles lembrarem disso, né? Porque toda a questão de questionarem o Vini Júnior é por isso. Vinícius Júnior venceu por goleada nos votos da África. Ganhou também na Ásia, na América do Sul e na América do Norte, ainda que por uma diferença menor. O maior problema do brasileiro, e que até ameaçou sua coroação, foi em outros 2 continentes. Se perdeu na Europa, onde Rodri, volante do Manchester City, o superou por muito. Vini não foi sequer o segundo, tem uma propaganda aqui, sequer o segundo mais votado na Oceania, perdendo até mesmo para Lionel Messi. Até aí tá bom, Ana. Isso aí, o que acontece? Existe uma questão que é justamente o preconceito já colocado contra o Vini, a discriminação existe, e qual é a questão que é importante lembrar sobre o Vini Júnior? Ele vem de São Gonçalo, que é aqui uma cidade, aqui é Rio de Janeiro, Niterói e depois São Gonçalo. É uma cidade bonita, mas tem também muita violência e muita pobreza. E ele, falando sobre a vida dele, né, ele até fala que ele veio dessa área mais pobre, que ele teve que ter resiliência, teve que ter apoio dos técnicos, inclusive nos momentos de racismo. E aí, o que acontece? É tanta gente atacando ele, que aí você vê todo o povo africano, todos os times técnicos, entendendo a dor. E aí ele hoje é um exemplo para o mundo, né? Então, assim, eu acho que a postura dele, se colocar... Eu gosto muito da frase do Caetano, eu adoro, que é aquele caso da Glória Maria, quando foi entrevistar ele e pergunta para o Caetano como é que ele se sentia saindo sobre vaias, quando ele estava tocando guitarra. Ou seja, ela fez a pergunta errada, porque não é sair sobre vaias, né? Mas aí o Caetano diz, não, é assim que eu me sinto, saindo sobre as vaias, acima delas. E é assim que o Vini Júnior ele tem se colocado, sobre o racismo, acima disso. É muito difícil o que ele está fazendo. Assim, se a gente já não gosta e sofre com um cancelamento virtual, imagina uma torcida inteira falando frases preconceituosas ou ainda colocando um boneco teu com uma forca numa ponte. Então, assim... Exatamente. O Dante tá perguntando aqui se alguém foi punido por esse boneco aí. Então, já teve um processo,
mas é aquela questão, eu não sei qual é o trâmite atual, né? Porque, enfim, a justiça espanhola também, nesses casos, ao meu ver, ela tá tomando medidas brandas, porque ela tem que ser mais enérgica, mas é aquela questão, é um conceito do retrato do povo, né? Assim, a gente precisa, isso é importante falar, não dá para dizer que um país não é preconceituoso. Às vezes, as generalizações, elas são necessárias para a gente fazer uma autorreflexão. A Espanha é um país que tem muito preconceito, assim como o Brasil, mas o erro de um não justifica e não permite que o outro também erre. Na Espanha, o que o Vini está sofrendo não é justo. O que o Real Madrid fez para ele é de se admirar. Assim, me coloca, eu até gosto às vezes desses paradoxos, porque, por exemplo, para quem não sabe, na Espanha, todo mundo que é a favor da coroa espanhola ganha o termo real. Tem Real Sociedad, Real Madrid, é tudo alguém que dê um apoio à coroa espanhola. Eu acho que monarquia não é legal, eu sou muito mais a favor da gente ter uma democracia republicana, não acho legal esse real. Se fosse só Madrid, tava bom. Mas, de toda forma, o que acontece? É muito bom ver o time dando todo esse apoio e solidariedade pro Vini, porque é o mínimo que alguém tem que fazer. Tem muita gente que vai dizer que é frescura, mas a gente sabe que não é. E eu acho que a postura do Vini, ela tem que ser usada como exemplo, e eu acho que essa vitória desse prêmio The Best da FIFA, ele tem que ser não só comemorado, mas reforçado. Vini Júnior é melhor do que o Rodri e é efetivamente o melhor do mundo, não só pelo que fez em campo, mas por tudo que ele suportou desse racismo que ele vem sofrendo e que ele vai sofrer ainda, né? Mas que um dia, quem sabe, a gente consiga melhorar isso na sociedade. Hoje eu diria que o Vini não apenas é o melhor jogador do Brasil e do mundo, mas talvez não, com certeza o jogador mais importante historicamente neste momento, especialmente um orgulho para o futebol brasileiro que tem nos dado tanto desgosto em muitos quesitos, não apenas dentro de campo, especialmente fora dele também, né? Neymar. Pensando nisso, né? Mas o Vini tem de fato feito um trabalho espetacular como jogador e como alguém que leva à frente a luta contra o racismo. Tem levado o nome do nosso país com muito orgulho por onde passa. Tem todo o nosso apoio e a nossa indignação também, porque de fato, assim, tá cada vez mais claro, tá cada vez mais evidente quem é que tem problema com o Vini Júnior e por que tem problema com o Vini Júnior. E não é sobre o futebol. Bruno, você tá mutado, mas eu acho que eu entendi que você falou isso mesmo. Exatamente, eu falei exatamente. Ficamos por aqui, doutor Bruno? Ficamos por aqui, doutora Ana. Isso aí. Parabéns pro Vini Júnior pela votação. É pouco ainda em relação ao que ele merece. Espero que ganhe aí uma seleção brasileira melhor nos próximos anos. Vamos lá. Ficamos por aqui, chat. Voltamos em instantes apenas para dar um tchau, porque esse foi o nosso último corte do dia. Bora lá. Beijos.